Piracicaba, ajudando você a distinguir o certo do errado, mostrando para você o caminho em que deves andar. O salmista diz assim: vou dar conselho com o meu olho fixo em ti. O próprio Deus diz isso, né, por meio dos Salmos. Eu vou dar conselho com meus olhos fixos em ti, para que você ande no caminho da vida. Coisa difícil hoje é andar no caminho da vida. Olha que detalhe interessante, você não vai ouvir isso em qualquer lugar do mundo. Você não vai ouvir isso na igreja, na religião. Nós precisamos ser mais cuidadosos com a religião, com a adoração, do que mesmo com a política, ou com assuntos materiais. Mas é lógico, né? A política e assuntos materiais não vão definir definitivamente o nosso futuro. Definir, definitivamente. Não vai dar coisa alguma, dinheiro, formação, não vai dar coisa temporária para esse sistema. Mas a adoração tem a ver com o meu futuro, com a eternidade, né? Seja ela no céu ou aqui na terra, entendeu? Então tem que ser muito cuidadoso. Agora veja que detalhe grande, né? Se eu não me deixar ensinar, eu me tornar um extremista religioso, sabe o que acontece? Eu classifico o caminho como sendo iníquo e diabólico. Né? Só no primeiro século, o caminho, aquilo que os apóstolos andaram, aqueles que Jesus andou, era chamado de era o caminho da perdição que existia lá. Tanto é que tentaram, por exemplo, né, colocar os cristãos como quem incendiou Roma. Os cristãos muitas vezes, sabe que eles eram vestidos de pele de animal, de servos, né, de animal herbívoro, os cristãos, os discípulos de Jesus. Então se vestiam uma roupa nessa pessoa para disfarçar ele como se ele fosse uma espécie de animal, e esse cristão era lançado na arena. E depois se soltava lá vários leões na arena e o povo romano, né, naquele lugar que todo mundo conhece, né? Então assistia a morte da pessoa ali. Era uma coisa sanguinária, né? Uma coisa que causava prazer, assim como a luta dos gladiadores também. Você entendeu? Então se o mundo, né, nos transforma nessa espécie de humano que a gente tem, de repente você começa a classificar o caminho como um lugar sedicioso, como um lugar do mal, como um lugar iníquo. Por exemplo, né? As Testemunhas de Jeová, repetidas vezes, é chamado de seita. As Testemunhas de Jeová é chamado de seita, né? Se você lê lá nos Evangelhos do Atos dos Apóstolos, né, no livro de Lucas, Mateus, se você estiver sempre lendo e for cuidadoso, você vai ver que o cristianismo praticado por Jesus lá também, né, foi chamado lá de seita religiosa, e era Jesus o líder. Você entendeu? Então tem que ter muito cuidado, né? Então Deus tinha o arranjo sacerdotal, né, os principais sacerdotes que administravam a lei, os 10 mandamentos e as 600 leis. E como parte principal desse arranjo da lei havia o arranjo de sacrifício de animais, né? A pessoa que pecava oferecia um animalzinho, né? O sacerdote que mediava essa relação sacrificava o animalzinho no altar, junto com os utensílios sagrados, né, dentro de um lugar chamado lugar santo, e o povo e a pessoa que oferecia esse sacrifício ficava, então voltava de novo a ter uma boa condição, uma espécie de perdão, um perdão temporário, né? E esse arranjo foi feito entre o povo judeu por gerações. Por que esse arranjo? Então, lembrava que eles eram pecadores e precisavam de Jesus, o Salvador, né? Então, a expectativa que se criava ao fazer repetidos sacrifícios de animais, a expectativa que se criava é de que somos pecadores e precisamos de um Salvador que nos tire dessa condição decaída, né? Colocada assim por Adão e Eva no paraíso, né? Os nossos pais originais. Então, tem que tomar muito cuidado para você não, diante do quadro de má informação, você não se posicionar contra aqueles o caminho que dá salvação. Sabe um exemplo da Bíblia? Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Ele, por exemplo, quando ele via um judeu saindo do arranjo mosaico de adoração, que se baseava em Moisés, o arranjo sacerdotal, e seguindo a Jesus, ele falava olha só, um desertor. Ele tratava como um desertor, uma apóstata, e ele então caçava essa pessoa e o conduzia até mesmo à morte.